Vamos começar a aula então do INSS Banca Sebrasp. Hoje vamos ter algumas questões de conceitos de internet e intranet. Questão número 1. A internet 2 é uma nova modalidade de rede sem fio que permite acesso de qualquer lugar? Bom, essa é uma questão que está errada, ok? Aqui, é uma questão que está errada. O que acontece? O que é Internet 2? Internet 2 é uma rede privada utilizada nas universidades por cientistas para testar novas tecnologias. Então, ela não é uma rede que permite acesso de qualquer lugar, ok? Então, questão número 1 é uma questão errada. Questão número 2. Uma intranet não segue nenhum conceito ou protocolo disponível na internet? O que é uma intranet? Né? Intranet é uma rede interna de uma determinada organização. Aqui está dizendo que ela não segue nenhum conceito ou protocolo disponível na internet. Isso está errado também, essa questão. Por quê? Porque mesmo uma intranet, que é uma rede corporativa, ela segue sim os mesmos protocolos disponíveis para utilização de internet. É uma mesma rede, só que ela tem o quê? Ela tem um login, uma senha e só algumas pessoas acessam esse tipo de rede, ok? Então, questão número 2 é uma questão que está errada. Para que sejam conectados entre si os computadores de um prédio, de uma cidade ou de um país, respectivamente, devem ser utilizados tipos de rede. Aqui está perguntando um pouquinho sobre os tipos de rede que a gente usa na internet. Bom, então eu quero conectar alguns computadores. Primeiro, de um prédio é o primeiro. Então, quando eu quero conectar um computador dentro de um prédio, dentro da nossa casa, o que a gente usa? A gente usa uma coisa chamada de LAN. O que é a LAN? A LAN é uma rede local. O L de local, ok? Aí, quando eu quero conectar uma cidade, eu vou utilizar o que? Eu vou utilizar uma MAN. O que é uma MAN? É uma metropolitan ou metropolitana, ok? De cidades, ok? E quando eu vou, ok? Um país aqui, tá? Conectar um país, eu vou utilizar o que? Uma WAN, que é uma wide, que é uma rede mais larga, mais grande. Essa seria a tradução. Então, aqui, na questão número 3, a minha letra correta é a B, tá? Ou seja, para conectar um prédio, eu vou utilizar uma LAN, que é uma rede local. Para conectar uma cidade, eu vou utilizar uma MAN, que é uma rede metropolitana. E quando eu vou utilizar para conexão num país inteiro, eu vou utilizar uma WAN, que é uma rede mais larga, né, que é a wide, ok? Por isso que tem o W ali na frente, tá? Eles só estão trocados, não tem nenhum outro tipo de rede aqui, mas existe outros tipos de rede, como redes menores e um pouquinho de nomenclatura, mas aqui eles não estão utilizando nesse exercício, tá? Então, questão número 3 é a letra B. Questão número 4. Em geral, na intranet se utiliza os mesmos protocolos da internet, isto é, a pilha de protocolos TCP/IP? Isso é uma questão certa ou uma questão errada? É uma questão que está certa. Por que essa questão está certa? Aqui está dizendo na intranet. O que é intranet mesmo? Intra, rede interna de o quê? De uma corporação, tá? De uma, sei lá, da onde for, tá? E só que é uma rede interna que eu preciso de login e senha para utilizar aquela rede ali. Usa os mesmos protocolos da internet geral das nossas casas? Usa sim, a mesma pilha de protocolos. Está aqui o nome dessa pilha de protocolos, chama-se TCP/IP. Por isso que na hora que você vai se conectar na internet, o seu modem aí na sua casa, né, o seu roteador, tá? Ele tem o que? Ele tem um IP, que é aquele númerozinho específico que faz como você vai se conectar na internet, tá? Geralmente o que acontece? Todos os sites ali tem um endereço de IP, mas a gente não chega lá e não fica escrevendo o endereço de IP, né? Aqueles números, a gente vai lá e digita, né? www, o site que você quer ir. Então,
tá? Ele utiliza essa pilha de protocolos aí para fazer esses processos de conversão e fazer com que a gente consiga utilizar a rede que é chamada, a rede geral, que é chamada de internet, ok? E a intranet é a mesma coisa, só que ela vai ser uma rede interna de uma corporação, de um ambiente corporativo. Então, eu vou estar me conectando à internet via minha intranet, por exemplo, ok? Mas com os mesmos protocolos sempre. Então, questão número 4 é uma questão certa. Questão número 5. Determinada pela rede privada de computadores, é caracterizada pelo uso de tecnologia www dentro de uma rede corporativa, sendo constituída de uma ou mais redes locais interligadas e podendo incluir computadores ou redes remotas sem acesso externo, com o principal objetivo de compartilhar informações internas. Trata-se do quê? Acabei de falar, quando eu estou trabalhando numa rede interna, como que ela se chama? Ela se chama intranet. Então, intra, lembrar, tá? Porque eu tenho 3 tipos, ó. Eu tenho a internet, que é a rede geral aqui. Eu tenho a intranet, que é a corporativa. E eu vou ter a extranet. O que vai ser a extranet? Vai ser para clientes e fornecedores. E não para... Na intranet, quem usa a intranet? Por exemplo, se eu estou dentro de uma empresa, os funcionários dessa empresa que vão utilizar a intranet, ok? Não os clientes, quem vai comprar está utilizando a extranet, por exemplo, tá? Ok, então aqui na letra A, né, não é porque é chamada de PAN. PAN é o quê? É uma daquelas redes que tinha ali a rede local, a rede metropolitana e a wide, né, que é a rede mais larga, ou seja, eu tenho a PAN, que é a rede pessoal. Então, por exemplo, o Bluetooth que você está utilizando no seu celular ou naquele aparelhinho no relógio, tá? Isso são redes pessoais de monitoramento pessoal. Se chama PAN, Personal Area Network, ok? E o VPN aqui, tá? É uma rede privada virtual, por isso que se chama Virtual Private Network. A rede privada virtual é para mim conseguir fazer uma conexão. Então, por exemplo, eu trabalho numa determinada empresa e estou trabalhando em home office. Então, eu vou utilizar uma VPN segura, tá? Para quê? Para que eu conecte lá no computador da minha empresa pelo meu computador de casa e consiga estabelecer uma conexão e trabalhar com os dados e tal, seguros, ok? Beleza, então a questão número 5, ou seja, uma rede privada é uma intranet. Questão número 6. Com relação ao conceito de internet e intranet, assinale a opção correta. Utilizando-se os recursos da internet, é possível copiar arquivos de um servidor para um computador local? Será que isso é possível ou não é? É possível. Então, essa aqui é a minha questão. Minha resposta já é correta. Letra A. O que eu vou fazer na internet? Eu posso pegar e copiar arquivos que estão lá no servidor para o meu computador? Posso. Quando que a gente faz isso? A gente faz isso, por exemplo, num chamado de download, né? Eu estou fazendo download, estou pegando o arquivo que está lá no servidor. Ah, é um livro, né? Comprei um livro pela Amazon, está lá no servidor da Amazon. Aí eu vou fazer o download para o meu computador, por exemplo, ok? Upload é o procedimento de armazenar as páginas favoritas no computador? Não, isso se chama quando eu estou utilizando um browser, eu quero utilizar páginas favoritas, vai ter aquela estrelinha lá, né? E a gente vai clicar em favoritos e belezinha. Upload vai ser o que? Vai ser quando eu estiver enviando uma foto. Eu estou mandando uma foto para minha rede social, para o meu Instagram, para o meu Facebook. E isso é um upload, eu estou enviando aquela foto. World Wide Web é www. É um hardware? Claro que não, é um software, né? Digamos assim, é um procedimento que a gente utiliza para que me permite o acesso à internet, ok? Não é bem um software www, né? Porque eu preciso de um navegador para que eu consiga andar na rede, ok? Mas ele é software, ele é a nível de software, ele não é hardware, ele não é físico, tá? HTTP é um software? HTTP é um software que possibilita copiar arquivos da internet? Não. HTTP ele é um protocolo que diz como que eu vou acessar essa www aqui, tá?
E aí eu consigo utilizar a internet normalmente. Então, HTTP é o meu protocolo de web ou de internet, ok? Então, a questão número 6 é a letra A. Questão número 7. As intranets são redes que permitem utilizar as tecnologias de internet para conectar, por exemplo, uma empresa com seus clientes ou fornecedores por meio de VPNs, que é a Virtual Private Network. Está certo ou está errado? Aqui está dizendo assim, ó, que a intranet é uma rede que permite utilizar as tecnologias de internet. Isso é verdade, que a gente acabou de ver que intranet e internet têm as mesmas tecnologias. Por exemplo, uma empresa com seus clientes e fornecedores podem usar uma VPN? Quem é que usa a intranet? São os clientes e fornecedores? Claro que não, né? Aqui está o erro, né? Então, a questão número 7 é uma questão errada. Quem usa a intranet são as pessoas que trabalham dentro da empresa, são os funcionários da empresa, ok? Os clientes e fornecedores vão utilizar uma outra rede. Como é que se chama a outra rede? Extranet, extra. Então, o cliente vai utilizar a extranet. A intranet é uma rede interna. Só vai usar os funcionários, os colaboradores daquela determinada empresa. Ok? Então, questão número 7, uma questão errada. Questão número 8. Uma nuvem pode tanto armazenar arquivos pessoais de um usuário quanto hospedar a internet de uma organização? Isso é uma questão certa ou uma questão errada? É uma questão que está certa. Bom, uma questão que está certa. O que é uma nuvem? Uma nuvem é um sistema. Que sistema é esse? É um sistema que você, por exemplo, você compra um espaço, a gente chama na nuvem, né? Está armazenado na nuvem, ou seja, eu preciso de um computador para armazenar minhas coisas. Mas se eu não tenho esse computador, eu posso comprar espaço num computador de uma outra pessoa, de uma outra empresa que esteja vendendo isso, digamos assim. E aí fica na nuvem, por quê? Porque eu vou acessar remotamente isso, tá? Ele não vai ficar na minha mão, eu não tenho um hardware, eu não tenho um HD externo, eu não tenho um computador. Eu tenho, por isso que nesse momento a gente vai estar trabalhando na nuvem. E essa nuvem eu posso armazenar o que nela? Eu posso armazenar o que eu quiser, arquivos pessoais, quanto todo uma intranet de uma determinada organização. Então, uma empresa, ela não precisa ir lá e comprar um servidor. Ir lá no servidor, colocar todas as páginas dela, todos os documentos, todos os sistemas. Não, ela pode alugar um servidor na nuvem, tá? Por exemplo, da Amazon, e se conectar nesse servidor e trabalhar todo mundo conectado nesse determinado servidor, por exemplo. Tá? Então, uma rede de uma empresa pode fazer isso também. Assim como a gente, pessoas físicas, também pode. Questão número 8 é uma questão certa. Questão número 9. Soluções de desenvolvimento. Não, soluções de software que permitem a edição de texto online na internet sem a necessidade de instalar o aplicativo na máquina do usuário com o Microsoft Office 365, documentos do Google, são exemplo de SaaS. Isso mesmo, software como serviço. O SaaS é um tipo de serviço de quê? Então, parecido com essa questão que a gente estava falando, então eu tenho um serviço de nuvem que eu posso hospedar minhas coisas, ou seja, esse serviço de nuvem, ele pode ser eu alugar um hardware, como eu alugar um software, ou seja, eu não preciso de um hardware porque eu não vou rodar um banco de dados, eu não preciso de coisa profunda, mas eu quero, por exemplo, ter o Office no meu computador, eu quero ter o Word, o Excel, só que eu não quero instalar ele na minha máquina, então eu posso utilizar ele online. E aí eu vou lá e vou fazer uma assinatura. Essa assinatura é um software como um serviço. Então você vai assinar, você vai pagar por mês ou anualmente um valor total lá e vai estar assinando aquele serviço ali. Enquanto você está pagando, você pode utilizar. E esse tipo de serviço, que ele está perguntando um software como serviço, pode ser qualquer tipo de serviço, tá? Ele é um tipo de serviço do quê? Tá aqui, ó, de letra C, de cloud computer, ou seja, de computação em nuvem, só tá escrito em inglês. Computação na nuvem, tá? De redes sociais, é claro que não vai ser. De intranet? Não, intranet a gente já viu que não. De grupo de discussão e de sistemas operacionais de internet, tá até mal escrita essa questão aqui, tá?
Então, é de quê? É um SaaS, é um tipo de serviço de cloud computing, ou seja, de computação em nuvem, ok? Ou seja, é aquele sisteminha que tá lá da Microsoft, em vez de eu pegar um CD, né, e instalar no meu computador, o Word, eu vou utilizar o Word online. Para isso eu pago, ok? Então, questão número 9, a letra C. Questão número 10. As empresas podem oferecer diversos serviços via web para seus clientes e fornecedores por meio de uma tecnologia de rede de computadores, que permite compartilhamento de dados, serviços e aplicações mediante autenticação segura. Assinale a opção que corresponde a essa tecnologia. Então, aqui está dizendo ó, que uma empresa pode oferecer diversos serviços via web. Para quem? Clientes e fornecedores. Como é que é o nome da rede para clientes e fornecedores? É uma extranet. Então, tá aqui a letra D, como a gente já tinha falado. Internet é a rede geral que todo mundo acessa. Intranet vai ser uma rede interna de uma corporação, ok? Rede sem fio é uma Wi-Fi, desde que você tenha, né, um roteador Wi-Fi, você pode acessar a rede sem fio, ok? E FTP é um protocolo de transferência, tá? E aí, de arquivos, File Transfer Protocol, tá? E aí é outra coisa, não tem nada a ver aqui nesse momento. Então, uma rede para clientes e fornecedores é chamada de extranet, ok? Questão tem a letra D de resposta, número 10. E aqui está o gabarito.